Olá, boa noite a você, boa noite a todos, boa noite ao pessoal da oração, nosso grupo de terça-feira. Hoje nós estamos fazendo online, né, excepcionalmente por causa da ordem que foi dada de lockdown aqui na nossa cidade, mas nós estamos felizes porque nós podemos remotamente fazer o culto de oração. Amém? Eu queria começar esse culto com uma oração, pedir que o Senhor toque a nossa vida, toque nas nossas famílias, toque na vida das pessoas que estão precisando e que têm pedido oração para nós. Amém? Feche os seus olhos aí, você que está nos acompanhando, e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de falar a respeito da tua palavra para os teus filhos, para que nós tenhamos crescimento e para que a gente possa, Senhor, se desenvolver cada dia mais nesse mistério, nessa missão que o Senhor tem nos dado. Abençoa cada uma das pessoas que vão ouvir a tua palavra, que vão comer, ó Pai, da tua palavra. Abençoa cada um que está seguindo, ó Senhor, esse ensinamento da terça-feira. Eu te peço em nome de Jesus. Eu oro por todos nós, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Como eu disse na terça-feira passada, nós estamos, esse estudo de terça-feira é baseado nesse livro aqui, olha, Indesistível, da pastora Mônica Figueira. E daqui 3 terça-feiras nós estaremos concluindo o nosso estudo e eu vou estar sorteando para aqueles que têm nos acompanhado sempre em todas essas terças-feiras 3 livros, né? Para que você coma dessa palavra e para que você desfrute dessa palavra, né? Porque o livro ele tem muito mais especificações, mais particularidades, é muito mais completo do que o estudo que nós estamos fazendo. Mas eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Amém? Tá calor aqui, Mogi Guaçu está em lockdown, você que está nos vendo de fora, né? Mogi Guaçu está fechado, né? Principalmente para as escolas e para a igreja, mas o céu está aberto. Amém? O nosso estudo de terça-feira é baseado em Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Então, começando o nosso estudo, né, quando nós começamos, nós falamos a respeito do pecado que de tão perto nos rodeia, né? E agora nós estamos identificando os pesos para que nós possamos nos livrar dele. Já vimos um peso que é a nossa justiça própria, que é um engano sutil de Satanás. Vimos a decepção com Deus, a decepção com outras pessoas. Vimos também a frustração com os resultados, que está intimamente ligado com a nossa autoestima. E na terça-feira passada nós vimos a respeito das perdas. E nós vimos que nós não podemos evitar as perdas e as dores, mas vimos também que a fraqueza ela é uma escolha, uma opção. Isso quer dizer que quando nós enfrentamos perdas, nós podemos escolher ser fracos ou fortes. E lá em Joel 3, versículo 10, há um desafio que diz assim: diga o fraco, eu sou forte. E nós terminamos dizendo que é hora da gente recomeçar e temos 2 opções: manter o sofrimento ou vencer o sofrimento, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O próximo peso que nós identificamos
é o medo, né? E para as pessoas que estão entrando hoje, né, não tem nos acompanhado, a gente está fazendo esse estudo baseado em 1 Reis 19, versículo 3, fazendo uma comparação com a vida de Elias ali dentro da caverna. E para a gente identificar o medo, hoje nós vamos ler 1 Reis 19, versículo 3, a parte A. A palavra de Deus diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Nós temos visto em todo esse desenrolar dessas terças-feiras que Elias era um profeta que, temente a Deus, poderoso, era fiel ao Senhor, ele realizou muitos milagres, não é? E ele era um profeta tão poderoso que é difícil a gente crer que quando ele é confrontado pela ameaça de Jezabel, né, essa ameaça, ou as palavras que foram ditas por Jezabel, foram suficientes para produzir esse sentimento de medo que foi tão forte que fez com que Elias fugisse, que Elias abandonasse todas as suas coisas e fugisse lá para o monte Horebe e se escondesse dentro de uma caverna. E para a gente confirmar como era poderoso o profeta Elias, nós vamos pegar a vida de João Batista. João Batista, que era primo de Jesus, aquele João Batista mesmo, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel, né? A gente se lembra de quando Maria foi visitar Isabel, as duas estavam grávidas, Isabel estava numa gravidez mais avançada do que Maria, e quando Maria tocou no ventre de Isabel, o menino que estava ali dentro, João Batista, ele se mexeu, e ali no ventre ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Nós encontramos, né, um texto em Lucas 1, versículo 15, que fala a respeito de João Batista. Diz assim: ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Ali na barriga de Isabel, João Batista já foi cheio do poder do Espírito Santo. E ainda no versículo 17 de Lucas 1, nós encontramos o segundo texto. Ele será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor, fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Então essa foi uma profecia com relação à vida de João Batista. E essa profecia dizia que ele seria grande diante do Senhor e seria um homem com o espírito e o poder que havia em Elias. E assim foi. Nós encontramos João Batista desenvolvendo o seu ministério sem embaraço algum. Jesus era seu primo, como eu disse agora há pouco. E foi ele quem batizou Jesus. E foi ele também que fez aquela declaração maravilhosa, que diz assim, lá em João ainda, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29 e 30, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus, ou eis o Cordeiro de Deus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele quem eu me referia, disse João, quando eu disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. João 1, versículos 29 e 30. João era um homem destemido. A palavra de Deus diz que ele andava pelo deserto vestido
com peles de camelo, né? A sua alimentação era de mel silvestre e de gafanhotos. Ele era um homem corajoso, enfrentava as pessoas, enfrentava o deserto, enfrentava os reis. Ele era um homem santo, valente. Também foi dito a seu respeito em Mateus 11, versículo 11, diz assim, Jesus dizendo: eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Ele foi um homem notável na sua época, um homem santo, um homem valoroso, um homem fiel a Deus, um homem que abria caminhos, né? E naquela época de João, reinava Herodes. E Herodes, ele era um rei também poderoso, ele amava João, mas a palavra de Deus diz que ele tinha como amante a sua cunhada, Herodias, que era a mulher do seu irmão. E essa mulher, Herodias, odiava tanto a João como Jezabel odiava Elias. E Herodias queria matar João a todo custo, mas a palavra de Deus diz que ele não podia. E por que ela queria matar João? Porque ela denunciava a Herodes que era pecado e era contra a lei se envolver com a cunhada. João denunciava o pecado de Herodes, não é? E a Bíblia diz lá em Marcos 6,19 que Herodias queria matá-lo a qualquer custo, mas não podia matar João Batista. E numa certa época ali, Herodes havia mandado prender João, e João estava preso. E bem nessa época, a filha de Herodias, que era amante de Herodes, que era cunhada de Herodes, portanto essa filha de Herodias, que também se chamava Herodias, era sobrinha de Herodes, estava fazendo aniversário, e ela dançou na sua festa de aniversário. E a Bíblia diz que a dança de Herodias, que era a filha da outra Herodias, agradou tanto ao rei que ele chegou para ela e disse o seguinte, ele disse: olha, escolha o que você quiser, eu vou conceder qualquer desejo que você tenha, pode custar o meu reinado, palácio, qualquer coisa que o seu coração desejar, eu vou te dar. E Herodias foi e consultou a sua mãe. E a sua mãe disse para ela pedir a Herodes a cabeça de João Batista numa bandeja, não é? E naquela mesma noite, diz a Bíblia, que João foi decapitado e a sua cabeça foi entregue à moça, que por sua vez foi lá e entregou à sua mãe. João Batista era fiel, ele era humilde, ele testemunhava a respeito de Jesus e anunciava o reino de Jesus que haveria de vir. Ele falava que Jesus era tão importante que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Mas entre a prisão e a decapitação de João, houve um momento em que ele teve uma atitude, uma ação parecida com a atitude de Elias, não é? A palavra de Deus em Mateus 11, versículo 2 e 3 diz que João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, por que João mandou seus discípulos fazerem essa pergunta a Jesus? Por quê? Ora, o que havia acontecido com aquele João que testemunhava com tanta coragem e ousadia a respeito de Jesus? Como poderia ele ter duvidado de que Jesus seria o Cristo? Como é que João manda os seus discípulos perguntarem a Jesus, dizendo: o Senhor é aquele que haveria de vir mesmo ou devemos esperar algum outro? O que é que havia acontecido?
não é? Eu imagino que João, encerrado ali no cárcere, preso, algemado, não é, detido, né, daquele lockdown, né, ali preso naquele lugar, encarcerado. Quando ele começou a ouvir tudo o que Jesus estava fazendo, o que é que passou pela cabeça de João? Não é? Talvez ele tenha até se sentido um pouco decepcionado, aí vou falar entre aspas, porque Jesus estava libertando os cativos do diabo, não é? Os oprimidos de Satanás, curando os enfermos, mas parecia que Jesus não estava se importando com as algemas de João. Ele ali encarcerado, parece que Jesus não estava se importando com a sua situação. A mesma coisa que aconteceu com Elias. Elias estava lá dentro daquela caverna, solitário. E o que passava na cabeça dele? Puxa vida, não é? Puxa vida, Deus não está se importando comigo, Ele se importa com tantas outras coisas. E se você ler 1 Reis 19, você vai ver que houve manifestação física, né? Houve vento forte, houve um vendaval, e Deus não estava ali. E na cabeça de Elias, quando Elias fala com Deus, ele fala assim: olha, eu sou tremendamente zeloso com as suas coisas. Ele estava querendo dizer: eu observei item por item da lei, não passei nada além daquilo que o Senhor me mandou passar para o povo, e tudo que eu fiz é porque eu sou zeloso com as suas coisas, e olha a situação que eu estou agora. E João Batista, encarcerado, estava no mesmo sentimento, não é? No mesmo posicionamento, né? Falando: puxa vida, olha, eu anunciei que o Senhor viria, não é? Eu te batizei ali no Rio Jordão e falei que eu não era digno de desatar as suas sandálias. Anunciei que o Senhor era o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E olha onde eu estou agora. Parece que o Senhor está se importando com tudo, menos comigo que estou aqui. E muitas vezes esse sentido de decepção com o Senhor acontece conosco também, né? Eu confesso para vocês, quando chegou até os meus ouvidos a respeito do lockdown imposto pelo prefeito municipal, eu me senti assim. Por quê? Porque ficar tudo fechado, esse distanciamento social, esse isolamento social, não é? Na minha concepção, na minha maneira de ver, é penalizar as pessoas que não tem nada a ver com o que está acontecendo lá fora. Não é? Porque a gente paga o nosso imposto, a gente observa tudo o que a prefeitura nos impõe, e não é culpa nossa se eles não observaram que o dinheiro que é passado para a saúde tem que ser aplicado na saúde, não é? Com um hospital que funcione bem, com funcionários que são bem pagos, não é? Com equipamentos, com insumos, para que em qualquer coisa que aconteça, a população seja atendida. E agora a gente sofre esse lockdown. E olha que em matéria de salário, a gente não é afetado, porque o nosso salário de aposentado a gente recebe. Mas eu penso nas outras pessoas, né? Nos pequenos empreendedores, nas pessoas que lutam para sobreviver. Estão lá sem fazer nada. Enquanto isso, a gente vê lá no jornal que o supermercado, as farmácias, né, os grandes estão podendo ter as suas atividades, enquanto os pequenos têm que se reinventar, não é? A verdade é essa. E muitas vezes não é esse lado que nós vemos, só esse lado. Mas a gente vê tantos pastores, apóstolos, pessoas sendo atingidas pela Covid, pessoas que amam ao Senhor, e a gente fica pensando: puxa vida, o que é que está acontecendo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não responde às nossas orações? Nós já vimos que Deus responde sim às nossas orações.
E que as coisas de Deus, o tempo de Deus e a maneira do agir de Deus é no tempo dele, não é? É quando ele já propôs ali para ele agir, não é? E também não é ser conformado, mas é nos conformar com a vontade de Deus. Se nós estamos tendo zelo por toda a instrução sanitária que são nos passadas, e se algum de nós pega Covid, e se porventura algum de nós morre, não é porque Deus não olhou por nós, mas é porque era tempo de morrer, não é? Era o nosso tempo. Era o tempo das pessoas que são fiéis a Deus morrerem. Pode ser de Covid, pode ser de qualquer coisa. Nós não temos dúvida. E quando Jesus voltar, a gente vai perguntar: Senhor, por que aconteceu isso? Porque fulano, ciclano, né? Se tem tantas outras pessoas fazendo mal aí no mundo, não é? Isso não é ser conformado com a situação, mas é entender que nós temos um Deus que está no comando de toda a situação. E Ele cuida de nós. A nossa parte é crer no Senhor, não é? Então João Batista estava ali com aquele pensamento, daquela forma, vendo Jesus livrando tantas outras pessoas que estavam oprimidas, cativas ali, e ele com as suas algemas. E sem falar que o medo da morte era iminente, qualquer hora ele podia morrer, como de fato ele morreu, decapitado, e a sua cabeça foi levada numa bandeja de prata, no meio de uma festa, lá dentro do palácio do rei Herodes. E João tinha que lidar com o medo também, né? Isso nos mostra que o medo é implacável. Ele faz os mais convictos, aqueles que estão mais convencidos, aqueles que têm muita fé, se eles se render ao medo, ele passa a duvidar. O medo também é tão implacável que faz até os mais fortes fraquejarem e os mais destemidos fugirem, ir para as cavernas, não é? Ficar escondido. O medo faz isso, não é? Elias foi enliado pelo medo, foi enrolado, embaraçado pelo medo. Depois de ouvir tanto tempo, né? Depois de tanto tempo ouvindo e vendo tudo que Jezabel fazia e o que ela era capaz de fazer, porque foi ela que mandou, ao mando dela, muitos profetas haviam sido mortos, não é? Ele passou tanto tempo e aquilo ficou como gotas, gotejando sobre a sua vida. E aconteceu que quando ele estava mais fragilizado, ele abriu a porta da sua alma para o medo. E aquele homem que parecia inabalável, ele desmoronou e fugiu, largando todas as coisas. Ele fugiu e se escondeu numa caverna. O medo faz isso também, viu, meus irmãos? Eu lembro, há um tempo atrás, quando a gente estava fazendo evangelismo em toda a cidade de Mogi Guaçu, um dos irmãos que estava junto com a gente, ele foi evangelizar um senhor que estava deitado, né, um morador de rua que estava deitado numa marquise no meio do centro da cidade. E quando ele começou a falar a respeito de Jesus, que Jesus amava, ele não importava a forma como ele estava ali naquele momento, o que tinha acontecido na vida dele, né, se ele estava cercado pelo medo, não importava o que tinha acontecido, Jesus amava ele também. Lágrimas começaram a cair dos olhos daquele homem. E quando o nosso irmão terminou de falar o que ele tinha falado, aquele homem disse assim: olha, eu sou um pastor, eu não aguentei as coisas que estavam acontecendo na minha vida. E o medo fez com que eu fugisse e abandonasse a minha casa, a minha família, as minhas coisas, e eu estou andando errante pelo mundo afora. Não é? Mas a partir daquela mensagem vinda diretamente do trono de Deus, aquele homem decidiu voltar de onde ele havia parado
e continuar a vida dele servindo ao Senhor. Então o medo é capaz de fazer coisas que a gente até muitas vezes duvida, não é? Porque o medo é implacável. E Elias, ele foi enviado, não é? Abriu a sua porta. E talvez até você tenha aberto a sua porta, ou a porta da sua alma, para o medo por causa das coisas que estão acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus, ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que não dorme. Não é? Ele é o Deus de Elias. E se você continuar seguindo a gente nas terças-feiras, você vai ver o que aconteceu com Elias no final das contas, não é? Então eu queria que você prestasse atenção. O medo, quando a gente abre a porta da nossa alma para ele tem poder de quebrar as nossas promessas. O medo tem poder de quebrar as promessas que nós fizemos ao Senhor, a promessa que nós fizemos para as pessoas, né? O medo tem esse poder. O medo tem poder para dominar também os nossos sentimentos. O medo tem poder para mudar completamente as nossas atitudes. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não é? Quando nós conseguimos vencer o medo, a gente vai ver que a vitória sobre o medo é recompensadora. Aleluia. O medo fez com que os discípulos de Jesus, aqueles que haviam andado com ele, contemplaram os seus milagres, viram como ele usava de misericórdia para com as pessoas e como ele não dispensava ninguém sem atender às suas necessidades. Mas no momento em que Jesus, vamos dizer assim, no momento que Jesus mais precisava de apoio e amparo emocional, esses discípulos, com medo da ameaça de morte, negaram Jesus, abandonaram Jesus na solidão do Gólgota, na solidão daquele monte chamado Caveira. Eles foram acuados pelo medo, não é? Eles foram acuados pelo medo. Agora vejam só essa história que está em 2 Reis 7, versículo 3, versículo 4. Os discípulos, depois da morte e da ressurreição de Jesus, eles tiveram oportunidade de se reconciliar com ele. Mas eu queria que vocês, compartilhar com vocês essa história que está em 2 Reis 7, versículos 3 e 4. Havia 4 homens com lepras sentados à porta da cidade. E eles disseram o seguinte: por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Eu lembro a vocês que os leprosos, eles não podiam se misturar com as pessoas da cidade, eles tinham que ficar à porta, marginalizados, porque a lepra era uma maldição e era um sinal de imundícia, eles não podiam se misturar com o povo. Então eles perguntaram isso uns aos outros e disseram: morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira nós teríamos morrido. Então o que acontecia? Havia uma guerra, do povo sírio contra o povo de Deus, e os leprosos estavam lá fora da cidade, e o povo que estava dentro da cidade estava morrendo de fome e não tinha o que comer, não é? Então o medo ameaçava as pessoas que estavam dentro da cidade do povo de Deus, ameaçava os leprosos, não é? Então havia ameaça por todo lado para esse grupo de 4 leprosos, não é? Então havia uma ameaça e o medo estava ameaçando por todo lado. Foi então que eles tiveram um entendimento que nós podemos chamar de entendimento libertador, de que a morte era apenas uma possibilidade na vida. Não é? Porque se eles ficassem, eles morreriam da lepra. Se entrassem, morreriam porque as pessoas iam matar e não tinham o que comer. Então o que eles resolveram fazer? Vamos até os sírios e vamos nos entregar a eles. Porque
ou se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome mesmo. Se eles permitirem que a gente viva, a gente vai viver. Ou se eles nos matarem de qualquer forma, a gente ia morrer mesmo, não é? Mas olha só, eles partiram então em busca de comida, porque se eles morressem, melhor morrer de barriga cheia. Vamos ver o resto da história. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio. Ouviram o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenário, hititas e egípcios para nos atacarem. O povo sírio disse isso. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais: vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam num campo. Então, estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse: seria melhor que enviássemos espias para ver. Eles podem usar 5 dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim prepararam 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o Rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então, olha só, havia medo por todo lado. Medo no povo de Deus, né, que os sírios estivessem armando uma cilada. Então eles mandaram os espias lá e ao final das contas eles viram que tudo aquilo que os leprosos haviam contado realmente era aquilo que havia acontecido. Então, isso confirma mais uma vez que o Deus que nós servimos é um Deus que providencia tudo para nós, não é? Ele sabia que o exército sírio era muito mais forte do que o exército que iria sair à luta contra eles. E Deus providenciou uma forma de que os sírios pensassem que um grande exército estaria entrando no acampamento ali deles, na cidade fortificada deles. Então eles saíram, bateram em retirada e largaram tudo lá. Ao final das contas, os leprosos, né, que não foram egoístas, que venceram o medo, comeram, se fartaram, foram aceitos no arraial do povo de Deus outra vez, porque levaram uma boa notícia para o rei ali. Então, olha só, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, por mais assustador que pareça o obstáculo à sua frente, a circunstância à sua frente, o que você está passando, Deus vai ser sempre maior que o obstáculo, maior que a circunstância, maior do que qualquer coisa, não é?
E Ele, além de ser maior, Ele é um Deus acolhedor e que tem misericórdia das nossas vidas e que cuida de nós. Ele nos ama, diz a palavra. Ele te ama. A Bíblia diz que Ele é o nosso escudo, o nosso socorro, a nossa torre forte. Ele nos protege. Com Ele você estará seguro, eu estou seguro. Então, a partir de hoje, lance fora todo medo. O Senhor é a tua força e Ele te deu espírito de coragem e não espírito de covardia. Elias entendeu isso e você vai ver lá no final. Então hoje o que temos para nós é isso. Há um grande burburinho, há uma grande confusão que se instalou no mundo aí fora. No mundo, no globo em geral aí fora. As pessoas estão andando de um lado para outro, não sabem para onde ir, não é? Mas nós não temos que estar olhando para as pessoas que estão do nosso lado. A palavra de Deus diz, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhe para frente, olhe para cima. Olhe para o Senhor das luzes, olhe para o alto, que é de lá que vem a nossa salvação. Não é? O nosso socorro está no Senhor. Então, aconteça o que acontecer, como diz o apóstolo Paulo, o que acontecer comigo, depois que eu receber o Senhor, e que eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida, e que não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, o que acontecer comigo, aconteça o que acontecer, é lucro. Não é? A morte é lucro, dizia o apóstolo Paulo. Então nós temos que andar nessa luz de Jesus, olhando para frente, sabendo que o Senhor é o nosso protetor, é o nosso ajudador, é a nossa torre forte. E é para esse Senhor que nós vamos orar agora. Então olha só, Rebeca Carvalho está pedindo oração pela vida do Gabriel. E nós vamos orar pelo Gabriel, não é? Não sei de onde a Rebeca é, mas nós estaremos orando pelo Gabriel. E o Senhor vai dar um norte para ele, o Senhor vai dar uma maneira para ele se desvencilhar de tudo aquilo que está rodeando, de todo o mal que está na vida dele. Amém? E você que tem pedidos de oração aí, coloque agora, este é o momento. Nós vamos estar orando para o Senhor. Creia que o Senhor, Ele é capaz de responder. Olha só, no caso de Elias, ele foi lá na porta da caverna, onde Elias estava escondido, e sussurrou no ouvido de Elias, para mostrar que Ele é o Deus que está no comando de todas as coisas. Não é? Elias ouviu a voz do Senhor. E ele esteve ali junto nesse episódio dos leprosos, não é? Ele fez com que os sírios ouvissem toda uma movimentação lá fora. E o povo dele foi salvo. E os leprosos foram salvos. E receberam não só aquilo que eles precisavam, e muito mais. O nosso Deus é um Deus de abundância. É um Deus que dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então eu quero que você feche seus olhos agora. E nós vamos orar ao Senhor. A esse Deus que é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos e do que aquilo que nós pedimos. Amém? A Regiane está pedindo oração pela sua mãe, por toda a sua família, pelo Rogério e por ela também. Nós vamos estar orando. Amém? Feche os seus olhos aí aonde você está. Não é? Não importa onde você esteja, ajoelhe, sabe, ore ao Senhor. Desligue a televisão, se a televisão estiver ligada, é momento de você falar com o Senhor, crendo nele, crendo no Senhor, porque o Senhor é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós cremos no Teu poder,
Nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Pai das luzes, o Senhor é a nossa torre forte, é o Deus em quem nós refugiamos, é o Deus que está conosco, é aquele que anda do nosso lado. Senhor, nós sabemos que as pessoas podem nos abandonar, as pessoas, Senhor, podem trair a nossa mente, nos trair em todas as coisas, ó Pai. Nós sabemos que as pessoas podem não ser fiéis conosco, ó Pai, mas o Senhor é aquele que permanece do nosso lado para todo sempre. O Senhor é aquele com quem nós podemos contar, ó Pai. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que convenceu Elias a retornar de onde ele tinha parado. O Senhor é o Deus que tocou na vida daqueles leprosos para que eles tivessem um entendimento, ó Pai, de libertação e saíssem ao encontro das necessidades, e o Senhor providenciou para que as necessidades fossem acolhidas, fossem resolvidas, ó Pai, não só dos leprosos, mas de todo o seu povo. Senhor meu Deus, agora, como alguém que tem autoridade que foi dada pela Tua palavra, eu oro, Senhor, pela vida daqueles que estão nos vendo através desse culto online, desse culto que nós estamos prestando ao Senhor, desse culto onde nós falamos da Tua palavra, onde nós colocamos a Tua palavra, Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo traga discernimento para todos nós, para a nossa vida, pedindo que o Teu Espírito Santo venha fazer com que entendamos a Tua palavra e que é tempo, Senhor, de recomeçarmos, é tempo de repensarmos a nossa vida, é tempo, Senhor, de olharmos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e nos desvencilharmos de todo o peso que tem nos tornado vagarosos nessa caminhada. Por isso, Senhor, eu coloco diante de Ti, ó Pai, a vida do Gabriel. Senhor, meu Deus, eu não sei onde ele mora, a dimensão do quanto ele está enliado, embaraçado com as coisas dessa vida, com as coisas que o estão rodeando, mas o Senhor é capaz de livrá-lo de todas essas coisas. Dá força, Senhor, para essa mulher, Rebeca, para que ela esteja orando, intercedendo pela vida do Gabriel, como nós estaremos orando e intercedendo. Também olha, Senhor, pela vida e pela família de todos aqueles que estão online, ó Senhor, que estão buscando a Tua presença, que o Teu Espírito Santo, ó Senhor, esteja sobre a vida de cada um, que estão aonde eles estiverem, ó Pai, que eles sejam capazes de sentir o Teu poder, de sentir a Tua mão de poder sobre a vida deles, essa mão poderosa, esse Senhor poderosa que tem sobre o Senhor, ó Pai, essa unção maravilhosa em que nós podemos sentir todo o peso, tudo aquilo que nos embaraça nessa vida, sendo arrancados de dentro de nós. Senhor, eu coloco a vida e a família de cada um, todos esses pedidos de oração, Senhor, eu coloco diante de Ti. Também coloco, Senhor, aquela família que nos procurou hoje, aquele casal que tem 3 meninas pequenas, ó Senhor, que estão desempregados, que estão precisando de alimento, ó meu Deus, e que nós já providenciamos o alimento e também a visita e o contato ao Senhor, para que o Senhor esteja ali tocando espiritualmente, para que eles sejam alimentados não só fisicamente, mas espiritualmente, e também a provisão das roupas, dos materiais de limpeza, de tudo que aquela família precisa, Senhor. Nós colocamos essa família diante do Teu altar, ó Pai. Nós colocamos as igrejas representadas por essas pessoas que estão online agora assistindo, que o Teu poder curador
sarador, que o teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja agindo, ó Senhor, nas igrejas da nossa cidade, na nossa cidade, ó Pai, na vida daqueles que te servem e daqueles que te amam, ó Senhor. Coloco todos os ministérios da Missão Paz e Vida diante de Ti, a Fundação, ó Pai, a Fundação Paz e Vida. Coloco também, Senhor, o Colégio Cristão Favo de Mel e todas as escolas cristãs que colocam, Senhor, a Bíblia nas matérias curriculares, ó Pai, e que tem levado também o amor do Senhor para as crianças que são tão carentes, ó Pai, ali nessas escolas, que o Senhor esteja com a sua mão abençoadora e de poder sobre essas escolas, sobre os responsáveis por essas escolas, ó Senhor. Ó Pai, eu te peço também que a tua unção esteja sobre os ministérios, ó Senhor, da nossa igreja, ó meu Deus, e de todas as igrejas que estão aqui na nossa cidade, que estão no nosso país, ó Pai, de todas as pessoas que estão envolvidos com o ministério em qualquer lugar na face da terra, que o teu poder esteja sobre a vida de cada um, dando entendimento e dando discernimento, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos pelas orações que já foram respondidas e por essa oração que nós fizemos agora também, ó Pai, porque nós oramos no nome de Jesus e a tua palavra diz que tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, tendo fé, nós já receberemos. Então, por isso, Senhor, nós já te agradecemos, que o Senhor crendo que o Senhor já abençoou todas essas pessoas e que o Senhor veio de encontro com todos os pedidos que foram feitos nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor abençoe a sua família. Creia que o Senhor já providenciou aquilo que você precisa. Não, muitas vezes não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. O Senhor já providenciou. Os leprosos, eles iam atrás de um pouco de comida. O Senhor deu muito mais para eles. O Senhor deu abundância e deu uma notícia boa para que eles fossem compartilhar com as pessoas da cidade. Amém? Faça isso, seja testemunha da boa notícia do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti em nome de Jesus. Quinta-feira nós teremos Paz e Vida na sua casa, às 20 horas também online, e domingo às 18 horas, por causa das restrições aqui de Mogi Guaçu, o nosso culto será totalmente online. Amém? Até lá, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe. Um abraço bem forte em nome de Jesus.